Fala, meu povo! Tô de volta agora para falar da segunda temporada de Killing Eve, atendendo a pedidos que eu vi lá nos comentários do vídeo da primeira temporada. Então vem comigo pra gente saber se vale a pena ou se não vale a pena assistir essa temporada que já está disponível no Globoplay. Bom, segundo o Rotten Tomatoes, que é um site bastante conhecido nos Estados Unidos, que faz aí um rating de séries e filmes, tá valendo a pena sim, viu? Mas 93% dos críticos estão falando positivamente da série e 90% dos usuários também. Bom, nessa série, nessa segunda temporada, tem muitas coisas que a gente traz da primeira temporada. Então, aquelas belíssimas paisagens, imagens aéreas das cidades maravilhosas, que mais que a gente pode... Os grafismos que aparecem bastante na edição, estão todos lá, a trilha sonora, o estilo sofisticado da Villanelle, estão todos presentes, assim como os assassinatos tarantinescos e cheios de crueza que a gente gosta de assistir da Villanelle. Mas algumas coisas também mudaram nessa temporada, a começar pela showrunner da série. A Phoebe Waller-Bridge, que ficou muito famosa fazendo Fleabag, sai de cena e entra em cena a Emerald Fennell, que é uma atriz e escritora britânica. O que não foi muito bem visto aos olhos dos críticos a priori. Todo mundo ficou com um pouco de medo, porque quando a gente bate em time que tá ganhando, você fica um pouco ressabiado, né? Tipo, pra que mexer se tá dando certo com essa galera? Mas calma, que nem tudo está perdido. A segunda temporada começa exatamente 30 segundos após o término da primeira. Então a gente vai ver uma Ivy Pollastre desesperada, achando que matou a Villanelle, que se tornou uma assassina, e ela já tá num processo de ir ficando meio doida, né, desde a primeira temporada. Isso se intensifica muito na segunda temporada, e aí logo de cara você fica com um questionamento de será que o lado sombrio da Ivy vai aparecer? E do outro lado, você fica a obsessão da Villanelle pela Ivy só aumenta, porque aí ela fica encantada que a Ivy tenha tentado matá-la. É como se ela falasse: caramba, a Ivy pode ser igual a mim, talvez ela seja a parceira que eu preciso, alguma coisa nesse sentido. Então você fica assim, será que o lado romântico da Villanelle vai surgir? Será que essa atração delas vai se intensificar? O que vai rolar nesse quiprocó todo que é Killing Eve? I stabbed her. What? Eu gosto bastante dessa obsessão de uma pela outra, além do jogo de gato e rato comum em filmes policiais e séries de ação. E essa obsessão, ela se intensifica, a coisa da sexualidade, da sensualidade que já acontecia entre elas, ela se intensifica nessa temporada. A Emerald até deu uma entrevista em que ela falou que toda obsessão é sexual. Então, pra Emerald, e eu concordo com ela, essa obsessão que uma tem pela outra, na verdade, ela é expressada numa forma de paixão sexual, mas ela é puramente obsessiva e não o inverso. Então é bem bizarro como elas não conseguem se desvencilhar dessa atração, por mais que nem elas mesmas entendam de onde isso vem. A Ivy chega a conversar com o psiquiatra e chega a admitir que está se sentindo, que está ficando louca, sabe? E é bastante problemático isso mesmo, porque elas não conseguem se desvencilhar, elas criaram uma relação de codependência bizarra, da qual elas não sabem como sair. A Ivy, como eu falei, ela tá nesse processo de ficar meio louca e ela tá se sentindo cada vez mais atraída pela Villanelle, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa super correta em termos de, ela é policial, ela quer prender bandidos, ela não quer que pessoas morram, enfim. Então ela tem essa dicotomia e tem um temperozinho aí a mais, que é uma baita crise no casamento dela, que já estava apontando na primeira temporada, tipo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, na segunda, dá ruim. E aí ela tem que lidar com tudo isso, ela tem tipo um turbilhão de emoções. E a Sandra Oh, maravilhosa, que ganhou o Emmy no ano passado e o Globo de Ouro pela série, continua pleníssima, inclusive está concorrendo ao Emmy esse ano novamente por o mesmo papel nessa nova temporada, dá conta super do recado. E aí a gente continua perdido. A gente fica tão perdido quanto a Ivy Pollastre. Você fica, meu Deus, o que ela vai fazer agora? Ih, será que ela tá louca mesmo? Ih, será que ela vai se jogar na loucura aí? Dane-se, como é que vai ser, né? É bem legal de acompanhar. Já a Villanelle é uma psicopata clara, né? Uma Villanelle que a gente não espera que se renda, né? Ela não quer se render, ela não quer nem se render nem se redimir, né? Que eu acho que tem essa coisa de, será que ela vai tentar, que ela vai conseguir se redimir em algum momento? Não.
Isso é uma ilusão que não existe. E é legal porque no primeiro episódio da temporada, a Villanelle já faz um trem lá que você fala, a Villanelle é essa pessoa mesmo, ela mata pessoas e é isso, não tem como escapar. Porém, tem sim como explorar outras camadas, mesmo de uma psicopata tão quadrada, né, como é a Villanelle. E eles fazem isso na série de algumas maneiras. Tem essa coisa de, talvez ela esteja apaixonada pela Ivy, mas isso é meio descartado, eu acho, na série. Mas uma cena que é muito interessante, que demonstra bastante essa camada da Villanelle, ou então dê mais subsídios pra gente conseguir entender um pouco melhor ela, é que tem um momento em que ela tá numa reunião do AA, Alcoólatras Anônimos, e ela vai falar. E ela quer falar a verdade. Naquele momento ela se propõe dizer a verdade. E aí ela fala que ela sente um profundo tédio na vida. E que é muito frustrante, porque ela se sente entediada o tempo todo. E é interessante porque ela meio que começa a chorar. E aí ela fala que ela tá o tempo todo procurando alguma coisa que a faça se sentir viva. Claro que no contexto dos Alcoólatras Anônimos, as pessoas estão todas achando que ela está falando de drogas, mas ela está falando de assassinatos. E ela realmente só se sente viva matando, né? É como se ela tá tão maluca procurando adrenalina que só ali ela consegue um pouco disso. E mesmo assim, ela admite nessa fala do que não é muito que ela consegue. Ela consegue sentir alguma coisa, mas não é como se ela super se satisfizesse matando pessoas, sabe? E é muito legal ver essa cena dela. Aliás, é uma cena muito boa da Jodie Comer, que também está concorrendo ao Emmy de melhor atriz em série dramática. Dessa vez ela tá, né, foi indicada, da outra vez não. E é legal porque as duas estão concorrendo na mesma categoria, o que só comprova o quanto nesta série as duas são igualmente protagonistas, né? Na primeira temporada eu até comentei no vídeo que elas dividem praticamente o mesmo tempo de tela, não tem uma sobressaindo a outra, assim, as duas são protagonistas e eles fazem isso de um jeito magistral, porque eles fazem de uma maneira em que a gente não odeie nenhuma das duas, a gente meio que gosta e meio que não gosta das duas, de jeitos diferentes, assim. Então, você fica até meio... Você não sabe pra quem torcer. Eu, pelo menos assistindo, eu não torço pra nenhuma das duas. Eu só fico assim, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer. Mas eu não consigo torcer pra uma das duas. É muito louco isso, né? Why are you and Villanelle so interested in each other? Eu acho que além das atuações impecáveis dessas duas e do elenco todo que é muito bom e da produção ser maravilhosa, assim, os diálogos continuam muito inteligentes, com humor sarcástico, tem tudo que fez a gente gostar de Killing Eve na primeira temporada. Mas teve alguns ajustes de roteiro que eu não gostei muito. Tem alguns episódios dessa temporada que eu achei que serviram mais para alongar a história do que serviram de fato de alguma coisa, né? Então, por exemplo, nessa temporada, além da Villanelle, a gente conhece outros 3 assassinos. 2 psicopatas e um talvez não seja psicopata. Esse um que talvez não seja psicopata foi o que mais me deixou triste. Porque assim, eles apresentam a possibilidade de aparecer um assassino que fosse rival da Villanelle. Rival por 2 motivos. Uma porque tá cometendo os assassinatos que em tese a Villanelle cometeria, e 2 porque a Ivy Polastri também vai investigar. Então poderia ser uma pessoa que dividiria a atenção da Ivy, né? Só que aí acaba que essa tal dessa pessoa não cumpre nada, sabe? Você fica meio assim, nossa, vamos, quem é essa assassina? Quem é esse cara ou essa mulher? Vamos ver, piriri pororó. Aí quando acontece, quando você descobre, é tipo, tá. Aí você fala, aí acontece uma outra coisa, você fala assim, tá bom, então essa assassina vai ser parte essencial pra alguma coisa. Não, ela não é, sabe? E aí ela perde a importância muito rápido, logo ela já some. Eu fiquei muito #chateada, porque eu fiquei com a impressão de que ter uma rival pra Villanelle poderia ser muito interessante pra série. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, com esse gostinho de quero mais, tipo, nossa, eu queria ver isso acontecendo, mas não foi dessa vez. Quem sabe numa próxima. Já os outros 2 psicopatas, eu achei que eles são muito estereotipados e muito planos, sabe? Eles não têm curva, eles são lineares, totalmente lineares e sem graça. Então não gostei, assim, um deles é uma situação bizarra em que a Villanelle meio que fica num cativeiro com esse cara, estranhíssimo,
Ele tem uma psicopatia muito diferente da dela e do outro cara que vai aparecer. E a Didi Comer, inclusive, deu uma entrevista dizendo que foi o episódio que ela mais gostou de gravar, que foi super divertido. Eu imagino que sim, porque é o episódio mais pitoresco, inclusive. Mas eu fiquei no final do episódio pensando assim, pra quê, gente? E é meio estranho, assim, o ponto positivo que eu achei é legal ver ela numa situação de fragilidade, porque até então a gente não tinha visto ela tão frágil assim. E a primeira parte dessa temporada é muito esse momento dela frágil, isso é legal. Mas por outro lado, não teve uma função. Achei assim que dava pra resolver de um outro jeito, sabe? Não precisava um episódio inteiro com esse psicopata pra resolver o rolê, não sei. Eu fiquei com uma sensação meio que era Disney. Já o outro, que é o vilão dessa temporada, que é o Aaron Peel, interpretado pelo Henry Lloyd Hughes, ele é muito sem graça, e é muito louco, porque assim, a Villanelle é super empática, carismática, né? Você de alguma maneira se sente atraído por ela, porque ela é engraçada, ela é diferentona. E esse cara, ele é tipo o chato, sabe chato? Pessoa chata, toda quadradinha, engomadinho, faz tudo do mesmo jeito, sabe, chatice. Agora, uma personagem que eu achei que cresceu muito nessa temporada foi a Carol, né? Que é a chefe da Ivy Polastri, interpretada pela Fiona Shaw, que inclusive está concorrendo também ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática esse ano. E é uma personagem que cresce, ela é a mais fria e mais centrada do rolê, e ela acaba se tornando o fio condutor da série. Porque a Villanelle e a Ivy, estranhamente, emburrecem nessa temporada. Elas caem em umas coisas que você fala, ai gente, sério, vocês eram homogêneas na primeira temporada, o que aconteceu com vocês? Até é uma coisa que acaba salientando a hipótese de que elas estejam apaixonadas, né? Porque paixão dá uma emburrecida nas pessoas, você fica, será que elas estão apaixonadas mesmo, por isso que elas estão sendo burras? Mas a obsessão também emburrece, então continuamos na tese da obsessão. E a Carol é muito importante nisso, assim. E além disso, dela ser super importante, ser o fio da meada do rolê, ela mostra camadas novas. Por exemplo, tem um momento que ela fala pro Constantino uma coisa pesadíssima, que ela disse que ela se blindou de amar o filho dela para que ela não sofresse caso aconteça alguma coisa com ele. Uma coisa horrível de se dizer, mas ela é essa pessoa fria, calculista e muito focada naquilo que ela tem que fazer, né? Na sua obrigação, no seu dever. Sometimes when you love someone, you do crazy things. O fim da temporada é um pouco frustrante porque ela é meio déjà vu, assim, sabe? Parece que você já viu aquilo. Então, se a série terminasse na segunda temporada, eu falaria que final bosta. Porque é sem graça, é extremamente previsível. Você fica tipo, ai, sério que vocês vão fazer isso, gente? Mas a minha esperança é que isso seja o pontapé inicial para a próxima temporada. Porque eu acho que com o que acontece no final dessa temporada, a relação das duas vai ter que andar. Vai ter que ir para um patamar amadurecido, porque até o momento, tanto na primeira temporada indo pra segunda, é como se elas estivessem chafurdando na lama, sabe? Elas se encantam uma com a outra, isso vai se intensificando, e elas vão se lameando nessa confusão de emoções e sentimentos e atração, de não saber o que fazer, de loucura, e elas estão cada vez mais emaranhadas nisso. No final da segunda temporada, elas estão muito emaranhadas, mas acontece uma ruptura. Então, pra mim, a próxima etapa é o amadurecimento. Elas vão precisar crescer de alguma maneira. E é isso que eu tô esperando na terceira temporada. Se isso vier, vai ser lindo. Se isso não vier, vai ser meu pai, não quero ver. Mas estou torcendo para que isso venha, ou alguma outra solução magnífica que a galera da produção, do roteiro e da direção tenham a brilhante ideia de trazer. Bom, é isso que eu tinha pra falar de Killing Eve. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de deixar o seu joinha aqui. Aproveita também, comenta o que acharam da série, do que eu falei, que outras séries e filmes vocês gostariam de ver aqui no canal. Compartilha com os amigos tudo. E se ainda não fizeram, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Até lá!